Bom dia, pessoal. Peguem o livro de vocês na página 89, que a gente vai começar hoje, então, falando sobre o sistema urinário. Aqui vocês têm a anatomia, então, o desenho do sistema urinário. Aqui temos os rins. Após esses dois tubos são chamados de uréter, que é o canal por onde passa o líquido para a bexiga. A bexiga o armazenamento, é onde faz o armazenamento, então, da urina. E após é passado para a uretra e da uretra, então, para os órgãos genitais. Já vimos que o sistema digestor digere os alimentos. Os nutrientes são levados para o sangue, o oxigênio, que é a respiração, junto com o açúcar, que é a alimentação, né? Os alimentos que a gente come, que vão produzir, então, a energia para essas células, além de água e CO2. Durante essa digestão, então, das proteínas, quando os aminoácidos são utilizados, a célula libera energia, amônia e gás carbônico. Essa amônia, ela precisa ser eliminada, porque ela é tóxica para o organismo. E a amônia, antes de ser liberada, lá no fígado, ela é transformada em ureia. E aí, então, ela é menos tóxica para o fígado, tá? A ureia, ela passa para o sangue e aí ela é eliminada através dos rins. Então, a gente chama esse processo de excreção. Então, voltando aqui um pouquinho. A amônia, ela tem que ser liberada porque ela é tóxica para o nosso organismo. Antes dela ser eliminada, ela é lá no fígado transformada em ureia, tá? Que aí ela é menos tóxica. Quando ela tá lá no fígado, então, ela vai se juntar com os outros líquidos e aí ela vai, então, ser eliminada através dos rins. E esse processo é chamado de excreção. O que é a excreção? É a eliminação dos resíduos resultantes desse metabolismo celular, tá? Então, resumindo, digestão das proteínas. Essas digestões fazem o quê? Produção de amônia pelo uso dos aminoácidos pelas células. Através do fígado, transforma essa amônia em ureia. Essa ureia vai passar para o meu sangue, do sangue ela vai para os meus rins, dos rins para a urina, que é onde ele vai ser eliminado. Então, gente, essa ureia, ela precisa ser eliminada, por isso que a gente precisa tomar líquidos para ajudar a eliminação dessa ureia, tá? Agora a gente tem aqui, ó, o equilíbrio interno do ser vivo. Nós temos uma temperatura em média de 37 graus Celsius, a nossa temperatura corporal. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio interno, tá? Que é chamado de homeostase. Então, o nosso corpo ele é constituído praticamente de 80% de água. E a gente precisa repor essa água no nosso organismo. Porque a gente perde essa água constantemente. Pelo ar que a gente respira, pelo suor, pela urina. Ela precisa ser levada para o nosso sangue, para que a gente faça esse equilíbrio interno do nosso corpo. Então, uma vez que falta água no nosso organismo, a gente vai sofrer consequências, porque não vai estar trabalhando corretamente o meu corpo. Então, a minha ureia, por exemplo, ela vai ter mais dificuldade de ser eliminada do meu corpo, né? Então, como eu vou voltar aqui, ó, como a gente viu, o fígado que transforma essa amônia em ureia, ele vai ter mais dificuldade, porque ele não vai ter tanto líquido. Então, esse líquido vai me ajudar a transformar essa amônia em ureia para que eu consiga enviar para o sangue e do sangue lá para os rins, para que se forme, então, a minha urina. Se eu tenho pouca água, eu vou ter mais dificuldade de eliminação. Se eu tenho dificuldade de eliminação, o que vai acontecer? Vai começar a vir os problemas urinários, problemas de rins, de cistite, tá? Que afetam o organismo humano, tá? Então, todos os seres vivos, né? No caso, como estamos falando, né, dos seres humanos, a gente precisa fazer essa eliminação, porque senão a gente começa a ter doenças. E é muito comum a cistite, que é uma infecção, nefrite, cálculos renais, tá? Todos esses problemas são um dos motivos é a falta de água no organismo. Então, a gente precisa tomar água, tá? Gente, não esqueçam, não é refrigerante, não é que suco,
é água mesmo, tá? Que ele ajuda o processo, então, da eliminação das toxinas no nosso organismo. Obrigada.